Queridos amigos, prezados companheiros, irmãos da obra do Senhor, você de qualquer denominação evangélica, você de qualquer religião, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer origem, não importando a sua origem, não importando a sua cultura, eu estou aqui a partir de hoje, a partir desse momento, para trazer uma palavra de resgate para a sua vida. É a palavra da semana. Eu sou o pastor Carlos Júnior, presidente da série Comunidade Evangélica Rocha Eterna. E como foi prometido a você, em respeito a você, esse é um dos canais aos quais nós assumimos o compromisso de estar toda semana, conversando com você, trazendo uma mensagem de esperança, trazendo uma mensagem de renovação, uma mensagem de vida para você. Estamos aqui, eu e o meu produtor, Odair Oliveira, pela SPG Produções, que é o estúdio Pulo do Gato, para trazer para você, então, essa mensagem do Evangelho, essa mensagem da Palavra de Deus, toda semana para você. Portanto, eu quero, nesse momento, desta feita, trazer para você uma mensagem que tem por tema: por que o jovem tem que estar na igreja? Por que o lugar do jovem é na igreja? Por que nós temos que determinar diante de Deus que a juventude ela precisa estar no ambiente eclesial? Ela precisa estar no tabernáculo do Senhor. Ela precisa estar na casa de oração. Ela precisa estar no lugar onde tem a fonte inesgotável de poder. E esse lugar é a casa do nosso Deus, é a casa do nosso Senhor. E eu vou dizer para você, nesse momento, por que o jovem tem que estar na igreja. Mas eu quero embasar a minha reflexão no livro de Eclesiastes, capítulo 12, somente alguns versículos. Você pode abrir aí, você tiver a sua Bíblia, a palavra do Senhor, você pode abrir em Eclesiastes, capítulo 12, que diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles, antes que o sol e a luz, a lua e as estrelas se escureçam, as nuvens voltem depois da chuva, e quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes andarem curvados, e cessarem os moedores por já serem poucos, e os que olham pelas janelas se escurecerem, quando as portas da rua se fecharem, quando diminuir o barulho do moinho, e acordares com o canto dos pássaros, e silenciar o som de todos os cânticos, quando temeres a altura e te assustares pelos caminhos, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, o homem vai à sua morada eterna e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Somente esses pequenos versículos para você, E aqui a palavra do Senhor começa com uma ordenança, Aqui a palavra está no imperativo, Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Essa é uma palavra para a nossa juventude, para a nossa mocidade, que vive sob o alvo de Satanás. A nossa juventude vive sobre a mira de Satanás, o inimigo veemente de nossas almas. E a juventude é o alvo preferencial deste inimigo, que é o inimigo feroz. Ele se coloca e se apresenta através das drogas lícitas, das drogas ilícitas. Ele se apresenta através da prostituição. Ele se apresenta através de uma vida fácil, através dos deleites, aproveitando a faixa etária que envolve a nossa juventude, que é a faixa etária da adolescência, entre 11, que começa a pré-adolescência, passa pela adolescência, 15, 16 anos, vai até os 18, 19 anos, aproveitando uma fase onde os nossos jovens são marcados por dúvidas, por incertezas,
por mudanças corpóreas, mudanças psicológicas, mudanças emocionais, mudanças de comportamento. Eu quero dizer para você que a juventude é uma fase, de mudanças em todos os níveis, aonde há transformações em todos os níveis. E a nossa juventude, ela é alvo no sentido e no aspecto, por exemplo, da vida sexual, da vida sentimental, da formação de opinião, da formação de conceitos. Então envolve este período de transformações, todas essas possibilidades aí do inimigo invadir a vida da nossa juventude e fazer uma destruição e causar uma destruição. E eu quero dizer que eu, como homem de Deus, como pastor, aceitei para mim o desafio de cuidar de jovens, o desafio de cuidar dessa mocidade, porque são o futuro, porque são os futuros pastores, porque são os futuros evangelistas, são os futuros missionários. E aí vem a resposta para o questionamento que representa o tema desse nosso primeiro encontro. Por que o jovem tem que estar na igreja? Porque se ele não estiver na igreja, ele vai estar na boca de fumo. Se ele não estiver na igreja, ele vai estar nos becos escuros. Se ele não estiver na igreja, ele vai estar nas mesas de bares. Se ele não estiver na igreja, ele vai estar nos guetos, trocando a moeda, o dinheiro, pela droga. Se ele não estiver na igreja, ele vai estar aprisionado pela depressão. Se ele não estiver na igreja, ele vai estar aprisionado pela tristeza. Se ele não estiver na igreja, ele vai estar ou pregando, ou louvando, ou participando de uma coreografia, ou participando de um teatro. De alguma forma ele vai estar sendo utilizado pelo nosso Deus, usado pelo nosso Deus, no ministério ao qual o nosso Deus o escolheu, o consagrou e o comissionou. Ele vai estar sendo, ali utilizado como uma ferramenta para fazer a obra do Senhor. E nesses lugares aonde eu citei para vocês, aonde eu relacionei para vocês, ele vai ser uma presa fácil, um instrumento do inimigo para se autodestruir e para destruir também todos aqueles que estão ao seu redor. Por isso que o jovem tem que estar na igreja, porque na igreja é lugar de beber da fonte da água inesgotável de poder, porque na igreja é lugar de consagração, porque na igreja é lugar de fortalecimento espiritual, porque na igreja é lugar de ouvir a voz de Deus e os ensinamentos do Deus Todo-Poderoso, que é o maior professor, o professor de todos os tempos, que é o maior Deus de todos os tempos. E a juventude precisa estar na igreja, envolvida com as questões espirituais. Porque as questões materiais e mundanas, aquelas que estão ligadas a esses ambientes que eu relacionei para você, vão levar os nossos jovens à destruição. E nós precisamos investir. Investir na nossa juventude é investir na igreja do amanhã. Investir nos nossos adolescentes é não deixar que a possibilidade de consagrar obreiros se acabe no meio do caminho. Porque se nós não investirmos na nossa mocidade, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, nós não teremos obreiros para dar continuidade ao trabalho que nós estamos fazendo. E nós prestamos um serviço ao reino de Deus. Nós que somos homens e mulheres de Deus, nós prestamos um serviço ao reino de Deus quando nós cuidamos de um adolescente, quando nós adotamos um adolescente como filho, E todo o nosso trabalho tem sido, a adoção de adolescentes como filhos. Os membros das nossas igrejas são filhos que nós adotamos espiritualmente, se tornaram filhos adotivos espiritualmente, ministerialmente, filhos adotivos que nós, adquirimos por amor. E não importa as situações aos quais se envolvem, porque, como eu já falei, cuidar de jovens dá trabalho. Cuidar de jovens é um desafio
muito grande, mas para aqueles que fazem parte de um reino, o reino de Deus, né? Aonde para se chegar ao céu de glória, a nova Jerusalém celeste, para que a gente possa dar continuidade a um caminho de testemunho, nós precisamos andar, né? Nós precisamos andar por uma estrada estreita que é difícil, que é desafiadora, mas é a estrada dos valores, é a estrada da fé, é a estrada da esperança, é a estrada aonde as coisas não são fáceis, são desafiadoras, são difíceis, mas são verdadeiras, né? Mas são verdadeiras, são autênticas, e o trabalho com a juventude é um trabalho por excelência, é um trabalho que faz com que a chama que está no coração, né, ela possa estar cada dia mais acesa, mais efervescente, porque nós sabemos que os nossos jovens, nas suas casas, nas suas famílias, enfrentam toda sorte e toda ordem de problemas. Nós temos adolescentes que são filhos de pais separados, aonde os pais abandonaram até quando eram crianças. Tem muitos adolescentes nas nossas igrejas que não conhecem seu pai, muitos que não conhecem a mãe. Tem outras problemáticas que eu posso enumerar aqui. Filhos que presenciam o uso de bebida alcoólica dentro de seus lares, aonde por causa dessa bebida alcoólica suas mães são espancadas pelos seus pais. Filhos que presenciam o uso da droga dentro de seu lar, aonde a droga tem promovido destruição ao seio desta família e tem causado a esse adolescente traumas, transtornos e uma formação desestruturada. Tem promovido a formação de um adolescente, né, cheio de problemas, contradições, né, e desequilíbrios. E quem é que pode dar resposta a isso tudo? A Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor é a oportunidade, é a possibilidade deste jovem viver uma vida diferente. A Igreja do Senhor é a oportunidade deste jovem ter, né, soluções para os problemas que vive dentro de casa. A Igreja do Senhor é a alternativa de esperança para esse jovem que vivencia uma situação de risco e de vulnerabilidade dentro de casa, uma situação de infelicidade dentro de casa, aonde a sua vida emocional, afetiva, os seus sentimentos são atingidos diretamente por estas situações adversas que se instalam por conta da relação entre pai e entre mãe, entre esposa e entre esposo, e que quem sofre são os nossos adolescentes, os nossos jovens. Então a igreja, ela se emerge dentro desse processo como um lugar de esperança, como um ambiente de paz, como um ambiente onde o jovem terá condições de superar, porque lá vai haver a vivência espiritual, porque lá vai haver a vivência ministerial, porque lá ele será descoberto pelo Espírito Santo de Deus, através dos seus dons, dos dons derramados por esse mesmo Espírito, através do reconhecimento, né, dos seus valores, tendo como instrumentos os obreiros, os pastores, e é onde nós nos colocamos à disposição para salvar essa juventude, que muitas vezes se perde no meio do caminho, por conta de que não acham a esperança, por conta do desprezo de uma sociedade que não dá o valor necessário à nossa juventude, por conta de homens e mulheres que não sabem ver na juventude essa perspectiva de futuro. Mas a nossa visão, ela é diferente. Vemos na juventude uma perspectiva de futuro, vemos na juventude uma possibilidade de esperança, vemos na juventude um caminho de sucesso, um caminho de êxito, porque a superação é uma palavrinha que tem tudo a ver com o reino de Deus. Como é que a gente supera adversidades? Como é que a gente supera desilusões? Como é que a gente supera decepções? Com a palavra de resgate que vem do nosso Deus, com a palavra do Deus eterno e todo-poderoso, com uma palavra que traz a esperança à vida das pessoas, uma palavra que está na própria
Na própria Bíblia, a mulher adúltera já estava numa situação de condenação. Ali o apedrejamento já estava pronto. O processo de apedrejamento já estava pronto. Mas o nosso Senhor Jesus impediu que aquela mulher fosse apedrejada. Por quê? Porque o apedrejamento fazia parte da lei, fazia parte de um conjunto de regras, mas a postura do nosso Jesus fazia parte de um sentimento chamado amor. Então o amor é capaz de fazer a mudança da realidade. O amor é capaz de colocar os preconceitos abaixo. O amor é capaz de destruir as discriminações. E tudo que envolve a nossa juventude é isso. É a discriminação, é o preconceito, é o alijamento do processo da sociedade, é a falta de esperança e de crédito na nossa juventude, pois Jesus de Nazaré surge diante desta situação, trazendo a esperança para a nossa juventude. Portanto, cuidar de jovens é cuidar da igreja, é investir na igreja. Eu quero encerrar a minha fala te chamando, jovem. Você que é jovem, venha para a igreja. Acredite no seu potencial. Acredite que você é capaz. Venha para a casa do Senhor. Deixe Jesus te usar. Você tem valor. E eu quero dizer para você, mãe e pai, leve o seu filho para a igreja. Fomente nele o desejo de estar na igreja. Dê o exemplo para ele. Vá, que ele vai. Ele vai te seguir, papai. Ele vai te seguir, mamãe. Pode ter certeza, vamos salvar os nossos jovens. E eu quero aqui dizer que este é um canal, tá, que está à sua disposição, tá? Eu estou à sua disposição para receber aqui, né, críticas, para receber, né, orientações. O meu contato vai estar na descrição do vídeo, tá certo? E quem precisar também do pastor Carlos Júnior, nós estamos à disposição, tá certo? Estamos à disposição. E este canal é semanal, é a palavra da semana. Abençoe os seus amigos, compartilhe, se inscreva no canal, tá certo? Que Deus te abençoe.